Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anuncie vosso louvor. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, quinta-feira, quando nós somos chamados a estar com Jesus, a viver a graça da fé. Por isso, eu lhes convido, nesses minutinhos que temos para a meditação da palavra, deixarmos o Senhor falar em nossos corações. E o Senhor nos fala de várias maneiras. Hoje celebramos a memória de São Tomás de Aquino, um grande pensador da igreja. Quando penso em São Tomás de Aquino, eu rezo dizendo assim: Senhor, me dê um pouco da luz da inteligência de Santo Tomás. Um grande homem que assim nasceu em 1225, de família nobre italiana, mas que escolheu um caminho da simplicidade na vida religiosa, deixou toda a nobreza, a forma de pensar da nobreza, para viver nas fileiras da elite intelectual da igreja. Quando a gente fala da elite, nós falamos daqueles que estão à frente. Então, o Senhor lhe agraciou com uma inteligência infusa, ao ponto de dizer o Papa João XXII, né, que era um grande homem de uma tamanha inteligência, e depois ele mesmo vai dizer que este homem ilumina a igreja mais do que todos os outros doutores que já passaram. E assim enaltece esse homem, dizendo que uma pessoa pode lê-lo em uma hora, que vai ganhar muito mais do que toda a vida para aprender a teologia. Que graça, né? Que elogio deste homem, né? Deste Papa, referente a São Tomás de Aquino. Nós encontramos em Santo Tomás de Aquino 3 pontos que aqui eu quero frisar, porque a história é bem longa, né? Se você quiser conhecer e saber um pouco mais de Santo Tomás, que você possa ler a história dele, conhecido também aí pela sua Suma Teológica, né? Uma grande obra ou monumento teológico acerca da doutrina da fé. E aí nós vamos entender bem a característica deste homem. Este homem que também foi chamado por São Alberto como o boi mudo. Boi, né, a característica, né, as características físicas de Santo Tomás. Ele era um homem avantajado, né, um homem, né, que tinha toda a parte física, né, ao ponto, né, que tinha que se cortar a mesa para que lhe cabesse ali no meio dos irmãos, na hora das refeições, mas era mudo porque era um homem de um tamanho silêncio. Então rezava-se mais, pensava-se mais, mas quando falava, dizia, né, Santo Alberto, que quando o boi mugia, abalava o mundo inteiro e continua abalando aí diante das suas obras, né, teológicas, das suas catequeses, das suas meditações, que nós conhecemos, obras que ele nos ajudam durante o tempo litúrgico da igreja, quanta riqueza que nos traz Santo Tomás de Aquino. A primeira característica de Santo Tomás é que é um homem dotado de uma tamanha inteligência. Uniu, vai dizer Bento XVI, que ele uniu fides et ratio, a fé e a razão. Uniu, são 2 asas que nos conduzem para o céu, lembrando que Santo Tomás de Aquino pegou toda a filosofia aristotélica, e assim, através dessa filosofia, né, que nós chamamos, né, a filosofia do saber, da razão, né, ele fez toda uma unidade, unindo-se ao mistério da revelação e ao propósito filosófico, e dando aí todo o caminho teologal da igreja para adentrar de uma forma muito mais profunda no significado da própria revelação, do próprio conceito de homem, da natureza, do motor
imóvel, assim pregado, assim também proferido pela própria filosofia grega, né, através de Aristóteles. Então, ele toma a releitura de Aristóteles, mas na luz da fé cristã. Lembrando que, através da filosofia, a igreja também, ela construiu essa civilização, ela ordenou essa civilização através do saber e do entender os mistérios de Deus. Lembra-se que é muito importante isso, entendemos que, então, em Santo Tomás, nós encontramos aqui esta união entre a fé e a razão. Santo Anselmo vai dizer que a fé é racional. Começa-se pela razão, mas depois se caminha pela fé. Pelos esquemas racionais, quando se esgota, se dá lugar às realidades da fé. Santo Tomás de Aquino, no lado de Santo Agostinho, é um grande doutor da igreja, dois homens, duas colunas filosóficas que nos ajudam na construção do conhecimento da civilização ocidental. Que grande homem, através da sua educação e do seu saber. Outro ponto que é importante entendermos em São Tomás de Aquino, além da sua inteligência, era um homem da oração, ao ponto que Santo Tomás colocava a cabeça no sacrário e rezava constantemente, pedindo para que iluminasse. Certa vez, vai contar Bento XVI, ele estava lá junto, né? Vou até pegar aqui o trecho que vai recordar, estava lá na capela de São Nicolau, em Nápoles, um sacristão chamado Domingos de Caserta. Houve um diálogo onde o bispo angélico, Santo Tomás, perguntava de uma forma preocupante se aquilo que tinha escrito sobre os mistérios da fé estava correto, era correto. E assim surgiu uma voz que provinha daquele crucificado, dizendo: falastes bem de mim, Tomás, qual será a tua recompensa? O mesmo santo diz: nada mais do que tu, Senhor. E assim, meus irmãos, Santo Tomás consagrou a vida neste tudo que era o Senhor. E por ser este tudo, era um homem de uma tamanha pureza, além de trazer uma inteligência infusa pelo próprio milagre que continha, porque na verdade a inteligência de São Tomás era o próprio milagre concedido a ele. Mas também é chamado doutor angélico pela pureza de coração. Quando ele estava escolhendo, tinha escolhido, melhor dizendo, a sua vida religiosa a ser dominicano, a família não aceitou, porque os dominicanos não eram bem vistos pela sua pobreza e por toda a característica, não era ainda uma ordem evidenciada como dos beneditinos, os pais, né, de São Tomás de Aquino, queria que ele fosse um beneditino, porque mais tarde viria a ser um abade e teria um grande prestígio, mas Santo Tomás aprendeu a viver uma vida mais simples. Na sua pureza, aprendeu a humildade, ao ponto que Santo Tomás ele foi preso num quarto, né, tipo, né, um lugar, né, um prostíbulo, e ali ele foi tentado de vários modos, mas ali Santo Tomás resistiu ao ponto de guardar a pureza, de guardar o coração. Parece que esse relato nos soa muito estranho, mas o homem que reza, o homem eucarístico, o homem que tem inteligência infusa do Espírito, que consegue adentrar nos mistérios do reino, deveria sempre estar em estado de graça. Viver em estado de graça nos ajuda no caminho da iluminação, nos introduz no caminho da purificação para o caminho da iluminação. E aí eu quero terminar essa reflexão dizendo aquilo que se refletiu na carreira de Santo Tomás e na sua vida, né, de pastor. Quem é que te traz uma lâmpada para colocar debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca no candeeiro, assim tudo que está escondido deve se tornar manifesto. Tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Lembremos, meus irmãos, que a luz
o instrumento que foi, né, Santo Tomás de Aquino, como esse reflexo, mostrou de fato, em cima dos telhados, em cima também dos mistérios, nos púlpitos e nas academias, o mistério do reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Uma boa quinta-feira. Venha adorar Jesus conosco.